Parte 2 do Laboratório 10 do livro de Laboratórios de Tecnologia Cisco. Esse laboratório, então, a gente está configurando o compartilhamento da internet através de NAT. Eu dividi a videoaula em duas partes, pessoal, porque eu preferi deixar a abordagem mais conceitual lá na primeira parte, para explicar então um pouco sobre a história da internet, o que o NAT faz, como é que ele funciona, e para explicar o cenário como um todo, né? Lembrando que na videoaula passada a gente adicionou já uma rota default aqui no nosso roteador para ter saída para a internet, tá? E eu deixo então esse segundo bloco, essa segunda parte, para ficar específica sobre o processo de configuração do NAT propriamente dito. Okay? Então a gente já tem conectividade total no nosso ambiente, só que a gente não tem nenhuma configuração relacionada ao NAT. Então vamos mais uma vez olhar a animação de uma comunicação, uma tentativa de comunicação de um host na nossa rede interna que está usando endereçamento privado da RFC 1918 para um host na internet pública que é representado no nosso cenário pelo servidor 9.1.1.1. Tá? Então, o pacote, o sistema operacional enxerga que ele é endereçado a uma outra rede que não é a mesma rede local, faz o encaminhamento para o roteador, para o seu respectivo gateway na rede. O gateway consulta a tabela de roteamento, encaminha isso para a operadora, porque agora existe a rota default. Então, lembrando, na tabela de roteamentos do roteador NAT, não existe a rota para as redes da internet. Existe apenas uma rota default jogando a batata quente para a operadora. Só que na hora de acontecer o retorno do servidor da internet para a rede privada, que é quem originou a comunicação, a gente percebe claramente que o pacote... Desculpa, pessoal. Quando chega no roteador, ele não tem como retornar. Porque o roteador da operadora vai falar, não, mas espera aí. O destino vai ser um 72.22.11.102. O que é isso? Né? O que é esse destino? Esse IP não é válido na internet, ele não é roteável na internet pública, afinal de contas é um endereço RFC 1918, está dentro da faixa 172.16/12. Tá? Então a gente acaba perdendo a comunicação na tentativa de retorno. E para evitar esse tipo de ocorrência, a gente precisa fazer a configuração do NAT no nosso roteador, porque ele vai trabalhar modificando os endereços aqui no cabeçalho, de forma que ele vai fazer com que a origem, antes desse pacote sair da zona inside para a zona outside, deixe de ser um 72.22.11.102 para se tornar o IP público válido que a gente tem recebeu da operadora no contexto da nossa zona inside. Porque ao fazer isso, quando esse pacote for retornar para a rede interna, ele não vai mais retornar para esse IP privado. O destino não vai mais ser o endereço RFC 1918. O destino vai ser o endereço público que a gente recebeu da operadora e, por sua vez, cabe à máquina que fez o NAT manter uma tabela NAT, que a gente chama, com o registro das conexões que foram originadas de dentro da rede privada para a rede pública, para com que ele possa fazer o devido retorno do pacote na volta. Okay? Então a gente vai trabalhar então na configuração efetivamente. A primeira coisa que a gente tem que fazer para configurar o NAT é informar para o nosso roteador, que vai ser responsável pelo processo de tradução, qual é a área inside da nossa rede e qual seria a zona outside da rede. Como ele está entre os dois mundos, né? O ideal aqui seria a gente fazer algo mais ou menos assim, ó, mas eu vou deixar da forma original para facilitar a visualização. Como ele está com a sua interface F00 com o endereço 172.22.11.1, ou seja, esse endereço aqui é o gateway da rede local 172.22/16, a zona inside, no contexto desse roteador, vai estar definida na sua interface F00. Tá? A zona outside começa nesse roteador a partir da interface serial 00. Por quê? A gente tem um IP público na interface serial 00, que é um IP público
nosso, de nossa posse. Então ele é um IP público que tem alcançabilidade à internet, que é uma rede externa, mas ele é um IP público nosso, que está dentro do espaço da nossa zona inside, mas que pertence ao mundo da zona outside. E por ele ser nosso, ele vai ser a nossa ponte, a nossa ligação entre o mundo outside, propriamente dito, ou seja, o mundo externo, a internet, com a nossa rede interna. Então a gente tem que entrar no nosso roteador e informar explicitamente para ele que a interface F00 faz parte da zona inside e a interface serial 0/0 faz parte da zona outside, tem alcançabilidade para a internet. Se a gente tivesse outras redes locais aqui, né, vamos falar que a rede não fosse um 72.22/16. Vamos falar que a rede fosse um 72.22.11/24. A gente tivesse, então, outras redes, um 72.22.13/24.14.15, enfim. Essas redes estariam conectadas em outras interfaces do nosso roteador. E a gente configuraria, inclusive, essas outras interfaces como zona inside. Tá? Então, o importante é a gente definir aqui na topologia da nossa rede o que faz parte da zona inside, quais interfaces do roteador fazem parte da zona inside e quais fazem parte da zona outside. No nosso cenário, a interface F00 é a zona inside, ou seja, é a rede privada, e a interface serial 00 é a zona outside, é o mundo externo. Então, vamos fazer essas configurações no nosso roteador. Então, a gente vai entrar primeiro na interface Fast Ethernet 0/0, que está conectada na nossa rede local, que é o gateway da nossa rede 172.22.11, na verdade 172.22/16, né? E a gente vai dizer para essa interface que no contexto do NAT, que a gente vai estar configurando daqui a pouco, a gente ainda não está habilitando tradução, a gente só está informando para o nosso roteador que a interface Fast Ethernet 0/0 pertence à zona inside. Então, quando a gente quiser fazer a tradução dos endereços da zona inside para o nosso endereço público no contexto da zona outside, é importante que o roteador saiba qual interface participa dessa zona inside. E da mesma forma, a gente vai fazer isso com a interface serial 0/0, que pertence à zona outside. E o comando para isso, a sintaxe é ipnet outside. Tá? Então, aí, comandos muito simples. Através desses comandos muito simples, a gente define quais interfaces pertencem à zona inside, ipnat inside, e quais interfaces pertencem à zona outside, ipnat outside. Ok? Então, até aqui, a gente fez a definição das zonas no contexto do nosso roteador. Legal? Muito bem. Agora a gente tem que fazer, então, o processo de habilitar o NAT, a tradução dentro do nosso roteador. E esse processo, ele vai ser feito, antes da gente habilitar a tradução propriamente dita, a gente vai criar uma lista de controle de acesso, uma ACL, para dizer explicitamente quais redes, ou qual rede, ou quais hosts dentro do contexto de uma rede a gente vai permitir que participem do processo de tradução. E como a gente precisa simplesmente informar qual é a origem que precisa participar do processo de tradução, para a gente é suficiente a utilização das ACLs padrões, de uma lista de controle de acesso padrão. Então, essa é mais uma aplicação da lista de controle de acesso padrão. Revisando, então, rapidinho lá a videoaula passada, que falava sobre a configuração de ACLs, a gente viu que um dos contextos, dos casos de aplicação, de uso de uma ACL padrão, que só tem como parâmetro o endereço de origem, era para permitir o acesso remoto às linhas VTY do nosso roteador. Né? E a gente está vendo agora nesse cenário de NAT uma outra aplicação para essas listas. Qual aplicação? No momento de permitir quais hosts ou redes eu quero que participem de um processo de tradução do NAT. E depois que a gente escrever essa CL explicitando quais endereços podem participar ou não,
desse processo de tradução, aí a gente vai escrever e habilitar a regra de tradução usando essa lista como referência, ok? Então vamos escrever essa lista no nosso roteador NAT. Então mais uma vez eu venho aqui no roteador, a gente vai sair do modo de configuração de interface, porque a gente já atribuiu, a gente já definiu quais interfaces pertencem a quais zonas, ok? E a gente vai então agora fazer a criação da ACL para permitir quais redes ou hosts podem participar do processo de tradução. Então a sintaxe é a mesma que a gente estudou na aula de ACL, na videoaula de ACL. Access List 1 quer dizer uma lista padrão, né? Permite, porque são os endereços que a gente vai permitir. E olha agora que interessante o que eu vou estar fazendo. Eu comentei com vocês na videoaula de ACL, né, um pouco sobre a operação da Wildcard Mask. E eu falei para vocês que a Wildcard, não confundam, a Wildcard Mask não é a máscara de rede invertida. A grande sacada, o grande benefício, a grande flexibilidade de uso da Wildcard Mask na escrita de ACLs é que ela não está presa à máscara de rede. E ela traz muito mais flexibilidade para a gente, porque a sua forma de operação é que bits zeros travam os seus bits correspondentes no endereço que antecede ao Wildcard Mask. Bits uns permitem qualquer combinação possível. Então vamos tentar entender o que eu estou fazendo aqui. Olha que interessante o que eu estou fazendo. A nossa rede local é 172.22/16. Vamos colocar a barra aqui. Pronto. Ou seja, qualquer endereço de host, né, qualquer endereço que eu atribuir para um dispositivo da minha rede que comece com 172.22 com essa máscara barra 16, que é 255.255.00, fazem parte dessa rede local. Então, cuidado, que eu estou usando 172.22.11 nos dois hosts e na interface do roteador, mas eu poderia, por exemplo, colocar na interface do meu roteador um 172.22.25, que funcionaria do mesmo jeito, não é outra rede. Por quê? O prefixo de rede é barra 16, é um 172.22. E eu fiz isso de propósito para mostrar para vocês, nessa videoaula, a flexibilidade da Wildcard Mask. Por quê? Reparem que eu vou usar uma Wildcard Mask que vai travar só os primeiros 3 octetos do meu endereço. E mesmo a minha rede sendo 172.22. qualquer coisa, quando eu uso essa Wildcard Mask, eu estou permitindo que participe do processo de tradução, que a gente vai habilitar daqui a pouco, somente uma determinada faixa de hosts da rede maior 172.22/16. Qual faixa? Todos aqueles hosts cujo endereço iniciam com 172.22.11. Então isso não é uma subrede, é uma faixa de hosts que através da Wildcard Mask eu estou permitindo que participem do processo de tradução. Qual que é a vantagem disso? Se eventualmente eu tiver outras máquinas na mesma rede que eu não quero que participem do processo de tradução, eu posso simplesmente alocar endereços que têm um terceiro octeto diferente de 11. Então, por exemplo, 172.22 para estar na mesma rede, ponto qualquer coisa que não seja 11. Essas máquinas, 172.22, ponto qualquer coisa que não seja 11, por exemplo, 172.22, 100, não vão participar, não vão ter permissão para participar do processo de tradução. Logo, não vão ter acesso à internet. Claro, a gente tem outros métodos de coibir o acesso à internet através da própria ACL. Mas isso é um exemplo claro que a gente tem da flexibilidade que a Wildcard Mask traz para a gente. Então, ela não é uma máscara de rede invertida. Ela é muito mais flexível e muito mais poderosa do que uma máscara de rede, e eu não estou atrelado à máscara de rede para usar o Wildcard Mask. Okay? Então, muito bem, a gente criou essa ACL permitindo somente os hosts cujos 3 primeiros octetos sejam 172.22.11 no nosso processo de tradução. Agora a gente vai escrever a regra para habilitar a tradução propriamente dita. E reparem que a regra
ela é bem fácil, ela é bem tranquila, tá? A sintaxe é IPNAT, IPNet, né? Inside, porque eu vou fazer um processo de tradução dos endereços que estão na minha zona inside, utilizando o meu endereço público no contexto da minha zona outside, tá? Então isso é o que a gente chama, por exemplo, lá na linguagem do Linux, de source NAT, tá? Ou seja, eu estou fazendo a tradução dos endereços de origem para eu poder compartilhar uma conexão de internet. Que no contexto do Linux, a gente faz usando ou o SNAT, quando a gente tem um IP fixo, público, um IP público fixo, ou usando o Masquerade, quando a gente tem um IP público que é dinâmico, provido dinamicamente pela operadora. Tá? Então, IPNAT inside. Agora a gente vai definir quais os endereços de origem que são permitidos no processo de tradução. E a gente vai estar referenciando a lista de controle de acesso 1 como origem, ou seja, a origem permitida no processo de tradução vai ser os endereços, as redes ou os hosts da minha Access List 1, que teve que ter sido criada previamente. Então, a gente tem que criar primeiro a Access List para poder referenciar no comando de tradução, para habilitar a tradução para fins de compartilhamento da internet. Okay? E agora os próximos parâmetros definem não mais a origem, mas o destino, né? o equivalente à interface nossa que está conectada na nossa zona outside. E qual vai ser essa interface? A serial, interface serial 0/0. Tá? Mas não acaba por aqui. Como a gente está fazendo o PAT, que é o Port Address Translation, ou seja, o compartilhamento de um único endereço público para múltiplas conexões simultâneas de múltiplas máquinas distintas, a gente precisa referenciar o comando overload, né? Overload seria uma sobrecarga, para instruir o meu roteador que ele vai fazer o PAT. É o comando overload que habilita não só o NAT tradicional. O NAT tradicional é aquele NAT em que é feita a tradução só do endereço de rede. Tá? Então, pego um endereço privado e converto ele num endereço público, traduzo ele para um endereço público. Isso é o NAT tradicional. O PAT vai além do NAT tradicional porque ele permite o compartilhamento de um único endereço público para múltiplas conexões. E a gente vai ver daqui a pouco, através das tabelas de tradução do NAT que o roteador mantém, porque NAT é um processo de natureza stateful, ou seja, que mantém registro das conexões, a gente vai ver que não basta só eu criar uma associação entre IPs quando eu tenho um único IP público, porque seria impossível compartilhar a internet para todos. Então a gente usa para auxiliar esse processo o socket, o número de porta da camada de transporte. Então o que é um socket? É o número de IP mais o número de porta. E esse número de porta, que identifica as aplicações que vocês estão acostumados, né, que tem aquelas portas clássicas no destino das aplicações servidoras, 22 SSH, 21 FTP, 23 Telnet e assim sucessivamente. Esses números de portas têm 16 bits, o que permite para a gente 65.536 portas. Via de regra, né, num ambiente bruto, vamos falar, num contexto bruto, seria possível, então, através de um único endereço público, a gente compartilhar a conexão com 165.536 máquinas. Mas, na prática, a quantidade de máquinas simultâneas que a gente pode ter é bem menor do que isso, por dois motivos. Primeiro, porque uma única máquina faz várias conexões simultâneas. Segundo, porque determinadas aplicações consomem um intervalo, um range grande de portas. Então, pega, por exemplo, o VNC para acesso remoto. É uma aplicação que tem um consumo grande de portas no seu intervalo que ele disponibiliza para uso das várias conexões remotas. E tem outros exemplos. Tá? Então, na prática, uma única conexão permite bem menos máquinas na minha rede do que esse número de 65 mil. É por isso que se o seu ambiente começa a crescer demais, não basta um único IP público. Você precisa de 2,
de 3, de 4, de 5. Daí a gente teria que, ao invés de informar como destino o IP público pertencente à interface serial 00, informar um outro escopo, um outro pool de endereços públicos que eu tenha para atender toda a minha rede privada. Tá? Como a gente está fazendo o PAT, o NAT Overload, para compartilhar um único endereço público com vários endereços privados, a gente informa só a interface que tem esse endereço público único. Ok? Muito bem. Então, esse é o comando. E, através desse comando, a gente já fez a configuração do NAT. Então, olha só como a configuração do NAT propriamente dita, para o contexto desse cenário, onde a gente tem um único IP público compartilhado, ela é simples. A gente simplesmente entrou na interface F00, definiu ela como membro da nossa zona inside. A gente entrou na interface serial 00, definiu essa interface como membro da zona outside. A gente escreveu uma ACL para permitir uma faixa de hosts da nossa rede como permitidas de participarem do processo de tradução. E é essa linha que efetivamente habilita o NAT no nosso roteador. Tá bom? Então, essa é a linha que efetivamente habilita o NAT. O overload quer dizer essa tradução, compartilhamento de um único endereço para todas as máquinas. Ok? Bom, vou salvar essa configuração. Alguns comandos que a gente vai ver daqui a pouco que são extremamente importantes para a gente. Né? O primeiro deles, show IP, NAT, estatísticas. Né? Estatística de uso de NAT, estatística de tradução no nosso roteador. O nosso roteador, até agora, ele fez 0 traduções. Tá? Por quê? Porque eu não iniciei comunicação remota nenhuma a partir da minha rede interna com destino para a internet. No caso desse cenário, o servidor 9111. Tá? Então, a gente não tem tradução nenhuma. A gente vai ver daqui a pouco que essa estatística vai mudar. Tá? Ele já mostra para a gente que, então, que as interfaces na zona outside, por enquanto não, é apenas no nosso cenário a interface serial 00. Ele já mostra para a gente que a interface na zona inside é a F00. O outro comando, extremamente importante, aliás, que vai ser o mais importante para a gente, o show IP NAT Translations. E olha que eu não tive retorno nenhum, saída nenhuma. Por que eu não tive saída nenhuma até agora? Porque não houve nenhuma tradução. Não foi iniciada nenhuma comunicação da rede interna para a rede externa. E esse comando show IP NAT Translations é bastante interessante para o contexto educacional, né, para o contexto de ensino, porque ele vai mostrar claramente para o aluno quais são as traduções que estão sendo feitas no nosso roteador. Né? Então, lá no iptables no Linux, quando você usa o SNAT ou o Masquerade para fazer o compartilhamento da internet, por padrão o Linux não permite, ele não deixa com que você enxergue essas traduções. Ele simplesmente faz as traduções para você. Você enxerga as regras que você escreveu lá no iptables para fazer o NAT, mas você não enxerga as traduções. Você tem que instalar um módulozinho à parte para permitir isso. Vamos então fazer o seguinte. Se a gente configurou o NAT e está tudo certo, a gente tem que ser capaz agora de, através da rede interna, pingar o nosso servidor que está na internet. Então, lembrem lá que na primeira parte dessa videoaula de resolução do laboratório 10, antes de configurar o NAT, eu mostrei para vocês que a comunicação uma tentativa de ping da rede interna para a internet não funcionava. E mesmo no começo dessa parte da videoaula, dessa segunda parte, eu fiz a animação mostrando para vocês que o pacote no retorno ele para aqui no nosso roteador do provedor do ISP. Por quê? Porque ele não consegue retornar nada para um endereço da RFC 1918. Tá? Então é por isso que a gente habilitou o processo de tradução, para ver o roteador mudar o endereço de origem. Bom, então vamos lá fazer alguns testes. Primeiro, eu vou abrir o browser aqui na nossa máquina 172.22.11.102 e vou acessar o nosso servidor na internet. Vamos lá. Opa. Vamos dar uma olhadinha na nossa configuração.
Parece que alguma coisa não funcionou. Access List 1 permite 172.22.11.0, certo, aqui. Penalty Side Source List 1, ok. Interface Serial 00, overload, tá certinho. Vamos fazer o ping primeiro, daí a gente tenta fazer o acesso. 911. Não. Vamos dar uma olhadinha nas configurações do servidor primeiro. Gateway está em ordem. Deixa eu pingar o gateway para ver se está tudo certo. 9001. Não está pingando o gateway. Então é esse o problema. Vamos dar uma olhadinha. Ah, está no modo simulação, é por isso. Está no modo simulação. Então, voltando. Vamos lá, ping funcionando. Estava no modo simulação, pessoal, desculpa. No modo simulação, ele trava a comunicação em tempo real. Então, voltando, eu vou abrir aqui a nossa máquina 172.22.11.102 e a gente vai fazer um acesso, então, para o nosso servidor que representa a internet. Pronto, agora já foi. Né? Isso mostra para a gente o quê? Que houve uma requisição de acesso a uma página web para esse servidor e ele retornou essa resposta para a gente. Tá? E se houve esse retorno de resposta agora e antes não havia, é porque a tradução nesse roteador aconteceu com sucesso. Então, além de testar esse acesso via web, vamos fazer o ping agora. Pronto, resposta. Isso mostra mais uma vez que o NAT já está funcionando. Bom, como a gente acessou esse servidor através de um navegador e a gente também acessou através de ping, houve comunicação e houve processo de tradução. Se houve processo de tradução, isso quer dizer que a gente já tem que enxergar essas estatísticas naqueles comandos de saída que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então vamos lá. Show IP NAT Statistics. Olha lá, agora a gente teve 10 traduções dinâmicas. Tá? Vamos olhar a tabela NAT. Show IP NAT Translations. Agora a gente enxerga claramente que houve uma série de traduções. Por enquanto, só da mesma máquina. Vamos falar um pouco desses nomes aqui que eles são importantes para a gente. O inside local é o endereço dos hosts que originam a comunicação para a internet. Tá? Então, são as máquinas que têm os endereços privados da RFC 1918. Então, como eu só fiz acesso até agora através do host 172.22.11.102, todas as entradas tiveram como origem o host 172.22.11.102. Daqui a pouco eu vou bagunçar um pouco essa tabela para vocês enxergarem que a gente vai ter uma mudança nessa sequência lógica das portas para na nossa tabela de tradução de NAT do roteador. Tá? O inside global é o endereço que a gente tem público. Então, é o endereço público que permite que a gente alcance a zona outside, mas que pertence ao nosso contexto inside. E esse endereço recebe o nome de inside global. Global de válido publicamente. Inside que pertence a gente. Tá? Repare que ele é sempre o 100.1.1.2, que é o nosso endereço público. Tá? Aqui, a questão do uso das portas na tradução não vai ficar tão evidente, porque eu só fiz acessos sequenciais e de uma mesma máquina. Então, esse é um cenário muito bonito na prática, né? Isso não existe na prática. Mas vamos olhar aqui o que aconteceu. Para cada conexão que a gente faz, o sistema operacional atribui uma porta de origem para essa comunicação. Então, o destino foi o host na internet 9.1.1.1.2.80. No contexto de compartilhamento de internet, o outside local e o outside global vão basicamente ser os mesmos endereços aqui. Tá? Então, na porta de origem, o sistema operacional atribuiu uma porta, a primeira válida, 1025, porque as 1024 primeiras portas são portas bem conhecidas, reservadas para outras aplicações. Então, ele atribuiu 1025. Quando esse pacote chega para o roteador, ele vai atribuir a primeira porta válida para associar com esse IP, 1025 também. A conexão seguinte,
usa a próxima porta válida no contexto desse host, 1026. Ele atribui 1026, 1027, 1027, 88, 99, 30, 30. Até aqui, o aluno ainda não enxerga o uso das portas no processo de tradução. Por quê? Tudo é sequencial. Tudo está muito bonito. Daqui a pouco eu vou bagunçar e vou mostrar para vocês que quando a gente tem múltiplas máquinas com múltiplas conexões simultâneas, a gente precisa da porta para que o roteador tenha a inteligência de devolver o pacote na hora do seu retorno. Tá? Mas antes de bagunçar essa conexão, eu vou mostrar a animação para vocês e vou mostrar o processo de tradução nos cabeçalhos, em nível de cabeçalho. Deixa eu fazer uma já está ICMP o filtro, então vamos fazer uma animação, uma comunicação de 172.22.11.102 para o servidor. Então vamos lá. A máquina, o sistema operacional determina então que o endereço de destino desse pacote, ele é um endereço, já vou mostrar dentro do roteador, ele é um endereço fora do contexto da sua rede local, então ele encaminha para o seu respectivo gateway, que é quem pode chegar para outras redes além da sua rede no seu escopo local. Bom, o que acontece aqui? Olha que interessante isso. Quando o roteador recebe esse pacote, o que entra na interface F00 dele é um pacote na camada 3 com a origem 172.22.11.102. Acompanhe o cursor do mouse, tá, pessoal? Então, a origem da comunicação é 172.22.11.102. E cujo destino é o servidor web representado por 9.1.1.1. Tá? Olha então o conteúdo do cabeçalho na entrada do pacote na interface F00, que está no contexto da Zone Inside. O roteador, então, recebendo esse pacote, ele aplica o processo de tradução e o que ele vai despachar para o provedor, para a rede pública, para a internet, através da sua interface serial 000, a 0/0, é o pacote modificado. Ele aplica a alteração. Qual é a alteração que ele faz? Olha, prestem atenção nisso. O endereço de origem, que na entrada era um RFC 1918, 172.22.11.102, no destino passa a ser o nosso endereço público, que a operadora atribuiu. Por que ele faz isso? Porque isso vai garantir com que o servidor possa retornar esse pacote para um endereço válido, roteável na internet. E quando o roteador faz isso, a gente vai ver daqui a pouco de novo a tabela de tradução, ele vai criando os registros com as associações entre os IPs privados, as portas, com os IPs públicos, nesse caso um único IP público, e as portas que vão crescer de maneira sequencial. Tá? Então o processo de tradução aconteceu aqui. Ó. O endereço de origem era esse, passou a ser esse. Vamos continuar então a captura. Então o pacote vai até o servidor. O servidor, quando recebe isso, a origem é 100.1.1.2, então ele vai devolver para o destino 100.1.1.2, que é alcançável na internet. Olha agora que interessante. Quando retorna esse pacote para o roteador, o que entra na interface serial dele, serial 00, então camada 1 a interface, encapsulamento HDLC, aquele HDLC lá proprietário da Cisco. Na camada 3, então, o destino foi o IP público. Uma vez que esse pacote retornou para o meu roteador, agora ele tem que consultar aquela tabela de natureza stateful, a tabela NAT, onde ele cria as associações entre as conexões, para descobrir para qual host na minha rede privada pertence esse pacote. E ele consulta a tabela, determina isso, e daí ele reescreve, ele traduz novamente o pacote, mudando agora o destino para o IP privado dono, origem daquela comunicação inicialmente. Então aqui houve o processo de tradução de novo. Ok? Muito bem. Agora o que eu vou fazer? Eu vou misturar as conexões. Eu vou gerar várias conexões simultâneas, tá? Para o servidor. Olha lá, go. Estão vendo que está piscando aqui o link cada vez que eu aperto go? É porque eu estou gerando várias conexões. Agora eu vou fazer a partir da outra máquina. 9.1.1.1, go. Vou pegar a 9.2.2,
desculpa, 172.22.11.102. Enfim, eu quero bagunçar, tá, pessoal? Eu quero gerar conexões aleatórias das duas máquinas para a nossa tabela NAT ficar mais realista, para eu conseguir mostrar para vocês a importância das portas no PAT, na tradução do NAT Overload. Então vamos lá. Agora no nosso roteador, a nossa tabela NAT, que era essa daqui, ó, pequenininha, o que vai acontecer com ela? Primeiro vamos olhar as estatísticas. Show IP NAT Statistics. Então a gente tem 44 traduções. Então vamos olhar para a tabela NAT, que é o que realmente vai importar para a gente aqui, ó. Show IP NAT Translations. Reparem que agora eu tenho um pouquinho mais de traduções, né? Olha a quantidade de traduções, e é isso que eu quero. Então vamos olhar a lógica do roteador, como é que ele trabalha manipulando essas portas. Lembrando, inside local é a coluna dos hosts da minha rede privada. O inside global é o que ele usa na hora de gerar o pacote de saída que vai para a internet. Então olha como é que ele consegue, através de um único endereço IP público, permitir o compartilhamento da internet para todas as máquinas da rede interna e depois, no retorno do pacote, saber para quem devolver esse pacote. Então vamos lá. Esse número aqui, número de porta da conexão inside global, mostra para a gente a sequência de origem do encaminhamento dos pacotes pelo nosso roteador. Tá? Então vamos ver o que acontece aqui. Ó. A tabela NAT de tradução ela é organizada de forma que as conexões de um host ficam aparecendo primeiro e depois as conexões de outro na sequência. Então ela está organizada por hosts da rede interna. Ó. Então primeiro só os hosts, só as conexões referente ao host 172.22.11.101. Primeiro só as conexões dele, independente da sequência de tradução. E depois, só as conexões do host 22.11.102. Estão vendo aqui? Bom, o que vai determinar a sequência de tradução é a porta que ele utiliza no contexto global. Porque no contexto de um host, o sistema operacional sempre vai atribuir a próxima porta disponível. Então, olha lá, primeira conexão 1025, daí 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031 e assim sucessivamente. Reparem que a porta que o roteador atribui na tradução já não é mais sequencial. Por que não é mais sequencial? Porque ele não está atendendo só as conexões do host 101. Ele está atendendo o host 102 também. Então, vamos olhar agora para a ordem das conexões realmente como elas chegaram para o roteador. A primeira conexão que chegou para ele foi a 1024 aqui. Ele atribuiu a porta 1024, que é a primeira porta válida para o roteador. A segunda conexão, vamos procurar ela aqui, foi essa. Ó. Aqui ele atribuiu a porta 1025. Então reparem, como os IPs públicos são sempre o mesmo, é um único IP que eu tenho, ele usa a porta para associar com o host. E o host 102, como essa foi a primeira conexão dele, ele atribuiu a porta 1025, que é a que ele tinha disponível como porta livre, próxima porta livre. A terceira conexão que chega, o terceiro pacote que entra no roteador é esse daqui. Ó. Essa é a terceira tradução que ele faz, porta 1026. A quarta tradução, porta 1027, 1028, 1029, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Aqui, por enquanto, está sequencial. 37, 38, 39, 40, 41. Olha lá, o 42 não aparece aqui. Provavelmente ele está com outro host. Vamos procurar o 42. 1042, que foi a segunda porta atribuída do host 101. 1043, 1044, 1045, 6, 7, 8... Não tem o 9, então 49 deve estar aqui para baixo, olha lá. 1049, 50, 51, 52 e assim sucessivamente. Então o que eu quero mostrar aqui para vocês? É que o roteador, na volta, sabe devolver o pacote para a máquina da rede interna, porque ele cria essa tabela NAT de natureza stateful. Ou seja, ele mantém o status das conexões, ele mantém o status das traduções que ele faz. E para eu compartilhar um único endereço público, necessariamente a gente tem que usar o NAT Overload, porque o NAT Overload vai fazer o PAT, que é o Port Address Translation. O NAT, com tradução não só de endereços, mas de porta, é exatamente isso que eu mostrei para vocês. Ó. É usar também os números de porta para criar associações
entre as conexões. Ok, pessoal? Então, basicamente, esse laboratório 10 era isso. Só para fechar, então, o que é uma informação importante para passar para vocês? Estudem esse cenário, refaçam a prática desse cenário algumas vezes, pelo menos. Por quê? Laboratório de NAT, né, normalmente a prova CCNA, para quem está estudando para a prova da Cisco, ela é uma prova muito mais teórica do que prática. Mas as poucas questões práticas que caem, em média 5, 6 questões, vocês não podem errar. Você não pode se dar o luxo de errar, porque elas valem bastante ponto. Tá? E por que eu estou destacando isso para vocês? Porque normalmente, quase sempre que os meus alunos fazem a prova, eles vêm me contar. Falar, professor, caiu isso. E normalmente é muito comum, é muito provável que uma das questões práticas da prova vai ser um laboratório de NAT. Tá? E provavelmente vai ser um laboratório muito parecido com esse daqui. Então, por isso, pratiquem. Outra coisa que vocês podem fazer, quem está estudando para o CCNA, para se preparar mais para o exame, é aproveitar esse cenário para criar outras situações. Por exemplo, para fazer a tradução do NAT através não de apenas um único IP público com NAT overload, mas também através por exemplo, do NAT com um escopo de endereços públicos. E como que você faz isso? Na hora de informar qual vai ser o endereço público válido, ao invés de usar uma interface, você tem que usar um pool de endereços que você cria previamente. Tá? Então você cria o pool, dá um nome para esse pool, você referencia esse pool aqui, pool, nome, e faz o processo de tradução a partir de vários endereços. Isso é um exemplo de aplicação. Tá? O fato é que esse cenário é interessante para vocês porque ele já simula uma conexão rede privada, internet, e vocês podem configurar e aplicar a configuração de NAT várias vezes, ok? Então fica aí a dica, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula de NAT, uma videoaula bastante importante, tá? Então por hoje é isso. Um abraço, tchau, tchau.